O zumbido frio do hack de servidores 4 normalmente mantinha minha cabeça tranquila, mas a visão de um estagiário em pânico acabou com minha paz. Fui chamado para a sala de conferências de vidro onde carreiras eram encerradas sem piedade. Em vez de correr para limpar a pasta térmica das minhas mãos, caminhei sem pressa a escada acima. Eu havia dedicado mais de uma década da minha vida à manutenção da infraestrutura daquela empresa, e não estava disposto a deixar alguns executivos arrogantes e vazios me intimidarem. Entrar naquela sala foi como entrar em uma enorme geladeira projetada para manter executivos gananciosos confortáveis. Com os pés apoiados sobre a mesa executiva estava o antigo proprietário, Yang San, que recentemente havia recebido autoridade operacional. Ao lado dele estava sentado um jovem consultor da moda, tocando distraidamente em um tablet, com a aparência de alguém que pertencia a uma cafeteria, não a uma sala de reuniões corporativa. Permaneci de pé, recusando-me a sentar, enquanto o jovem herdeiro pigarreava para fazer um discurso de demissão previamente escrito. Ele falou sem parar sobre mudanças estratégicas, modernização da nuvem e uma nova energia corporativa, tudo isso enquanto me substituía por seu amigo incompetente. 10 anos de jantares familiares perdidos, emergências de sistemas à meia-noite e manutenção impecável da rede não significavam nada para ele. Quando exigi saber como eles pretendiam administrar nossa complexa infraestrutura de segurança, o novo consultor perguntou casualmente se eu poderia escrever as senhas principais de roteamento em um post-it. Aquele pedido absurdo solidificou a calma gelada que tomou conta de todo o meu corpo. Tirei meu smartphone, abri o painel administrativo personalizado que havia passado anos construindo e toquei no botão de logout. Olhei diretamente para o ar e expliquei que toda a rede global funcionava com um protocolo de segurança automatizado. O sistema exigia minha autenticação biométrica física a cada 2 horas para verificar a integridade do sistema e impedir tomadas de controle não autorizadas. Sem minha impressão digital, os bancos de dados centrais seriam automaticamente bloqueados, cortando conexões, congelando a robótica dos armazéns e criptografando arquivos críticos. Eles riram do meu aviso, presumindo que eu estava fazendo ameaças desesperadas para proteger meu emprego. Coloquei meu notebook corporativo e meu crachá de segurança sobre a mesa de vidro, virei-me e saí do prédio. Quando as portas do elevador se fecharam atrás de mim, uma profunda sensação de alívio tomou conta do meu peito. Passei uma década carregando o enorme estresse de manter as operações logísticas multimilionárias deles funcionando. E agora eu finalmente estava livre daquele fardo ingrato. Atravessei o asfalto quente até minha velha caminhonete, acendi um cigarro e observei a fumaça cinzenta subir pelo ar da tarde. O relógio interno dos servidores já estava em contagem regressiva, e 2 jovens tolos lá em cima não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Do outro lado da rua havia uma pequena taverna tranquila onde decidi comprar um copo de uísque gelado e assistir ao colapso inevitável através do meu aplicativo, privado de alertas secundários. Em menos de 30 minutos, os primeiros avisos automatizados começaram a inundar a tela do meu telefone pessoal enquanto as tarefas programadas falhavam ao executar. O sistema estava procurando ativamente pelo meu token biométrico e quando não encontrou nada, naturalmente começou a restringir o acesso aos serviços essenciais. Dentro do escritório executivo, a dupla provavelmente estava lutando para entrar em contas administrativas básicas enquanto ignorava os alertas amarelos que apareciam rapidamente no painel central. Eles tratavam a segurança empresarial como se fosse uma simples redefinição de senha de rede social. Às 11 horas, as conexões dos nós críticos começaram a cair, provocando travamentos nos terminais de todo o setor de despacho. Os canais internos de conversa dos antigos colegas começaram a explodir com mensagens sobre telas de rastreamento congeladas e equipamentos de armazém que não respondiam. Meu telefone tocou com uma ligação desesperada do filho do fundador, que exigia que eu fornecesse um código mestre de acesso pelo telefone. Calmamente lembrei a ele que biometria física não podia ser enviada por fax nem por mensagem, deixando-o com menos de 40 minutos antes do bloqueio total do sistema. A situação piorou rapidamente quando as conexões externas de transporte foram cortadas, levando operações logísticas multimilionárias a uma paralisação completa. Caminhões de carga ficaram parados por quilômetros do lado de fora dos portões, incapazes de carregar os paletes porque os sistemas automatizados haviam congelado. Enquanto isso, o jovem herdeiro ligou para a equipe externa de conformidade.
apenas para descobrir que forçar uma substituição manual acionaria imediatamente uma auditoria federal de segurança e poderia colocar a empresa em grave risco jurídico. Com 10 minutos restantes, meu telefone mostrava alertas contínuos enquanto circuitos elétricos não essenciais eram desligados para preservar a memória primária dos servidores. O ar-condicionado do escritório foi desligado, deixando a sala executiva de vidro sufocantemente quente enquanto as persianas se fechavam automaticamente. Mensagens internas revelaram que o consultor metido a especialista havia entrado em pânico, jogado o tablet sobre a mesa e descido correndo 12 andares de escadas depois de perceber que poderia enfrentar responsabilidade federal de conformidade pelo catastrófico colapso do sistema. Precisamente ao meio-dia, o último aviso expirou, acionando um bloqueio total que congelou todos os ativos digitais e registrou automaticamente um relatório de não conformidade. O prédio havia se transformado de uma instalação de alta tecnologia em um cofre completamente escuro e silencioso. Exatamente naquele momento, meu telefone tocou com uma ligação do verdadeiro proprietário da empresa, que estava em um voo de emergência de volta ao país depois de descobrir que toda a rede corporativa havia desaparecido da rede global. O fundador exigiu uma explicação, acusando-me de sabotar o negócio por vingança. Expliquei que seu filho havia encerrado meu contrato de trabalho, o que significava que eu simplesmente havia seguido o protocolo da empresa, saindo do sistema e deixando as instalações conforme fui instruído. Os protocolos de segurança automatizados que ele próprio havia aprovado anos antes estavam apenas cumprindo seu dever de proteger os dados dos clientes contra acessos não autorizados. Ao perceber que a incompetência de seu filho quase havia levado o negócio da família à falência, o proprietário ordenou que eu o encontrasse imediatamente no saguão. Voltei lentamente para a sede, apreciando a visão caótica dos caminhões de carga parados ao longo da rodovia. Entrando no saguão escuro ao lado do furioso fundador, passamos pelas catracas de segurança quebradas e seguimos diretamente para a área executiva. O fundador entrou furiosamente na sala de conferências de vidro e confrontou seu filho trêmulo, que estava sentado no escuro, cercado por garrafas de água vazias e pela realidade de seu enorme fracasso. O fundador não hesitou em repreender o filho por demitir a única pessoa que entendia nosso complexo código regulatório e nossa estrutura personalizada. Quando o filho tentou defender suas ações, o pai o silenciou e exigiu que ele se desculpasse imediatamente. Dei um passo à frente e deixei claros os meus termos, recusando-me a voltar como um funcionário comum. Exigi um contrato de consultoria executiva de 5 anos, um enorme aumento salarial, independência operacional total e a posse da sala de canto. Sem hesitar por um segundo, o fundador concordou com cada um dos termos e ordenou que seu filho desgraçado recolhesse seus pertences e deixasse o prédio. Desci até a sala dos servidores no subsolo, onde os funcionários nervosos comemoraram quando destranquei a pesada porta de aço usando uma chave analógica de emergência. Sentei-me na minha estação de trabalho familiar com apenas alguns segundos restantes no cronômetro de limpeza e pressionei meu polegar contra o scanner de vidro iluminado para restaurar minha autoridade. As telas vermelhas de emergência desapareceram instantaneamente, substituídas por indicadores verdes estáveis enquanto os ventiladores voltavam a funcionar e os sistemas de refrigeração inundavam a instalação. Do outro lado do mundo, as telas de despacho foram atualizadas. A robótica dos armazéns retomou os movimentos e as conexões dos bancos de dados foram restabelecidas perfeitamente. Da janela da minha nova sala de canto, observei o antigo herdeiro carregar uma pequena caixa de papelão com seus pertences pessoais até a calçada, percebendo que, embora os ternos possam carregar títulos, o verdadeiro poder pertence àqueles que constroem a fundação.